Estou mais uma vez aqui, atualizando aí o quadro Juntos, Todos por Natal Guimarães. Estou aqui agora hoje na frente do Hospital Angelina Carol. O pai tinha aí uma consulta agendada com urologia, acabou de passar. Essa consulta estava reagendada desde janeiro e foi marcado agora, né, para hoje, dia 31 de março. Não foi um espaço tão grande, no caso não seria, né, para o quadro do pai, como eu venho falando para vocês. Não deu nem 2 meses aí de consulta, de espera de consulta. Porém, o pai tem todos aqueles problemas que eu venho dizendo para vocês desde a minha primeira live. Está com infecção, está com a bolsa, também para ajudar, deu problema crônico aí no pulmão, tem diabetes, tem pressão alta, etc. Mas enfim, recorri a todos os órgãos que me cabia recorrer e não consegui antecipar a consulta dele. Entrei em contato também com a ouvidoria desse hospital, não consegui antecipar. E eu não tive outra opção, não tivemos, a não ser esperar. Graças a Deus, chegou o dia da consulta, o pai acabou de sair da consulta. Aí, eles passaram, a gente só estava aguardando essa consulta para mostrar os exames pré-operatórios dele, que foi realizado, os exames de sangue, o eletro, ressonância magnética, todos aqueles exames que vocês sabem que precisa para ele poder fazer a cirurgia. Então, o médico solicitou, deu a guia de agendamento para a cirurgia e colocou aqui, ó, não sei se vocês vão conseguir visualizar, qualquer coisa depois eu deixo no comentário abaixo para vocês, priorizar, tá? Colocou como prioridade, ó. Porém, deixei lá no atendimento essa guia, não me deram data ainda, ficaram de retornar para mim para marcar a data da cirurgia, para me dar aí um parecer na data da cirurgia. Eu vou até mostrar o pai aqui, pode vir aqui, pai, por favor, como ele tá, eu sempre mostro para vocês. Ainda tá com a boca. A barriga tá mais inchada ainda, tá com o pé inchado, as pernas. Vai sair da live, pai. Eu sempre tiro ele da live pra não ficar expondo ele, então eu mostro só pra vocês rapidinho e não deixo ele ficar muito exposto aí na live, porque essa não é a intenção aqui, expor ninguém. A intenção é só que agilizem a cirurgia dele, não só dele, porque hoje eu tô mais revoltada que todos os outros dias. Porque o que acontece? Estão tratando o meu pai como se ele fosse mais um só na fila do pão, sabe? Estão dando esse parecer e parece que a gente está tratando ele como se ele fosse a última bolacha do pacote ou como se ele fosse mais um na fila do pão, ou seja, uma pessoa invisível. Porque eu ouvi do médico agora há pouco que são vários casos igual dele todos os dias, que são várias filhas, já ouvi até de outras pessoas que são várias filhas lutando pela causa do pai, são vários pais na mesma situação e que a fila do SUS é grande e etc tal. Já fui na Assembleia Legislativa, como vocês viram no meu vídeo anterior, lá eu tive que ouvir da assistente social que a demanda está muito demorada pelo SUS agora, por causa que eles estão dando prioridade para os pacientes de acidente. Beleza, ótimo, não é para parar de fazer isso. A emergência tem que se tratar como emergência mesmo. Só que eu venho lutando e buscando por ele desde outubro. Já tem mais de 3 meses aí que eu venho buscando por ajuda. Então, assim, se tem que priorizar pacientes de acidente, outros tipos de emergência que acontece, beleza, tudo bem, continue. Só que os pacientes que também estão em casa, na situação do meu pai, com uma bolsa, que está com infecção há mais de 3 meses, que nem um antibiótico resolve, isso aí também seria uma emergência.
Se a pessoa conseguir olhar como uma pessoa humana, como uma pessoa, na verdade, não como mais um. E não é com esses olhos que estão olhando. Eu não tenho nada a ver com isso dos vereadores. Nem vou falar vereador, porque vereador, o papel dele é fiscalizar. Muitas vezes nem isso eles fazem. Mas tudo bem. Mas isso aí é papel de deputado federal, é papel de deputado estadual, é papel do governo, é papel do presidente. Nas eleições eles estão na nossa porta pedindo o nosso voto e sempre falam e apelam e mentem para nós que a saúde vai melhorar, e a saúde até hoje não melhorou. Nós precisamos, no mínimo mesmo, que a saúde melhore. Então, o papel deles é fazer com que esse tipo de hospital aqui sejam mesmo atendidos os pacientes lá pelo SUS. Nós precisamos que esse tipo de hospital aqui, que ele é um hospital particular e ele fornece trabalhos para o SUS. Então, ele é um hospital parceiro do SUS. Então, a gente precisa que os nossos representantes, que as autoridades que eu e você votamos, que estamos na cadeira, coloque mais parceiro, igual esse daqui, que vem pessoas de todas as regiões do estado do Paraná, vem pessoas de todo o Brasil ser atendido aqui, e lógico que esse hospital vai se tornar pequenininho mesmo para atender uma demanda tão grande como essa. Precisamos que os deputados federais e estaduais e o governo, o presidente, pegue o nosso dinheiro da nossa bala até que a gente paga imposto e construa mais hospitais. Não venha dizer para mim, para você, que o hospital tá cheio, que a demanda do SUS tá grande, que o médico é só um. Ou como eu acabei de ouvir de um médico agora há pouco, esperar o caminho passar aqui. Ou como eu acabei de ouvir do médico agora há pouco, que ele só ganha R$120 por uma cirurgia, que ele é só um, que ele é só um médico de urologia. Acabei de ouvir do médico, não vou pôr o nome do médico aqui para não expor ele. Mas é esse tipo de coisa que eu e você temos que escutar dos médicos. Eu agradeço os médicos por eles existir. A gente precisa dos médicos. Mas você escolheu sua profissão. Eu escolhi minha profissão. A partir do momento que eu escolhi uma profissão, que eu estudei anos por aquela profissão, investi meu dinheiro por aquela profissão, fiz um juramento no dia da minha graduação, fiz um juramento no dia da colação de grau, da presença de muitas pessoas, que foi um juramento público, porque eu quis fazer. Agora, se pagam para mim pouco ou bastante, é justo, porque fui eu que escolhi essa profissão. Se vocês acham que vocês ganham pouco, então mude de profissão, por favor, e deixa atuar as pessoas que realmente querem atuar. Vou esperar o caminhão passar. Deixem atuar as pessoas que têm amor à causa humana. Deixa atuar as pessoas que olham os pacientes com olhar humanitário. Deixa atuar as pessoas que têm amor de Jesus. Deixa atuar aquelas pessoas que olham os pacientes com o olhar de Jesus, mas não como mais um na fila do pão. Porque quando eu e você começamos a olhar o nosso próximo com o olhar de Jesus, pode ter certeza que daí a história muda. Pode ter certeza que daí a coisa funciona. Eu já fui em todos os órgãos, vocês estão acompanhando as minhas lives. Já fui no Ministério Público, estou aguardando ainda. O Ministério Público ele tem até 20 dias para dar resposta. Só que já passou de 40 dias. Fui sexta-feira no Ministério Público de novo para ver como que estava o processo. Foi falado para mim que a Secretaria de Saúde demorou demais para mandar resposta, e eu sei muito bem que não é bem por aí. Porque na sexta-feira eu falei com uma autoridade de Colombo, essa mesma autoridade falou para mim, na quinta-feira à noite, essa mesma autoridade de Colombo falou que no outro dia a secretaria ia entrar em contato comigo. Realmente entrou. Muito obrigado você. Não vou expor o seu nome aqui, porque eu não preciso expor. Eu não estou aqui para expor ninguém, nem para puxar saco de ninguém. Estou aqui apenas para lutar pelos direitos do meu pai e pelo direito de vários pacientes que estão na mesma situação como ele. Talvez você está aí, ó, com paciente há muito mais tempo que o meu pai. Meu pai está desde outubro. Mas você está com paciente aí há 1 ano, 2 anos, sei lá quanto tempo.
E talvez você tá nesse sofrimento, o caso dele tá até pior do que ele. Talvez amanhã você vai acordar, infelizmente, e o teu paciente, a pessoa que você ama, o seu ente querido, não vai estar do teu lado. E você não também está na mesma situação minha, não sabe onde recorrer. Isso é um absurdo, isso é um descaso, é por essa causa que eu estou lutando. Não me importa se vão fazer a cirurgia do meu pai mais, isso não está mais me importando. Se vão fazer a cirurgia do meu pai mais pelo SUS, não me importa se vão fazer a cirurgia do meu pai mais pelo particular. Isso não está nem me importando, porque ele já está sendo tratado como mais um na fila do pão. Porque para Deus ele não é, e nem para mim. Mas eu estou lutando aqui pela causa de muitas e muitas e muitas outras vidas. Até quando eu e você vamos ser enganados nas urnas? Se isso aqui é responsabilidade pública. Um hospital particular eles nem deviam pegar atendimento do SUS. Porque o que acontece? Você chega aqui num hospital como esse aqui, urologia, se você quer consultar uma consulta de urologia, pelo SUS você não vai ter vaga. Só daqui 2, 3 meses, talvez um ano, certo? Só que se você tiver R$250, amanhã mesmo você consegue uma consulta de urologia. Outra coisa, eu queria entender e saber o porquê, com toda essa tecnologia que a gente está hoje, 2025, o Hospital Angelina Caron ainda não está passando cartão de débito e nem Pix nas consultas particulares que eles atendem. Então, mesmo a consulta sendo R$250, se você não tiver dinheiro em espécie, não adianta você com cartão de débito e com Pix, que você não vai conseguir fazer essa consulta. Aí a gente deixa uns pontinhos de interrogação no ar. Eu já passei por isso. O que acontece? Você vai pegar, se você tiver o seu dinheiro só lá no cartão de débito, porque na minha primeira consulta que eu trouxe o pai foi assim. Eu paguei a primeira consulta porque estava demorando muito para sair pelo SUS. Aí eu não sabia disso, cheguei na recepção, pessoal, falaram isso, que não aceitava débito e nem Pix, que só tinha que ser dinheiro em espécie. Com toda essa tecnologia, aí eles falam, hoje eles falaram de novo a mesma coisa, que é porque o médico não aceita. Aí você tem que ir na banquinha da frente do hospital ou as da lateral, trocar o dinheiro, comprar alguma coisa lá, ou talvez só trocar. O rapaz da banquinha só trocou o dinheiro lá pra mim, pra você fazer essa consulta. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Eu quero que você que tá assistindo minha live me ajude, sabe? Compartilha bastante essa live, o máximo que vocês podem. Não custa nada pra você. Me ajuda a lutar, não é só pela causa do meu pai, mas é pela causa de vários e vários pais, é pela causa de vários e vários filhos, é pela causa de várias e várias mães. Eu sou uma só, mas se você me ajudar, a gente vai ser milhões e a gente vai conseguir mudar a situação, a realidade desse país, desse Brasil, sabe? Compartilha para que isso daqui, ó, que eu acabei de dizer, chegue em alguma autoridade que não é corrupta, que é digna, que honrou os nossos votos, que respeita os nossos votos, para que eles nos ajudem a mudar essa situação. Por que tem que pagar R$250 em espécie, em dinheiro, com toda essa tecnologia, se a taxa da máquina nem é tão cara assim, porque eu tenho um estúdio e lá eu também tenho maquininha de cartão de crédito, 250, sei lá, 5, 10 que vão cobrar? É um absurdo, gente. Por quê? Será que é para não deixar provas? O que será? O que é que estão nos escondendo? O que estão nos escondendo que a gente não está sabendo? Por isso que eu peço para você, amado e amada que está aí do outro lado, por favor, compartilha, sabe? Compartilha, porque eu tô achando que tem coisa por trás disso daí, porque eu tô achando que estão escondendo as coisas que eu e você não sabe, porque eu tô achando que eles estão brincando com a nossa cara, que eles estão brincando com a vida das pessoas, porque eu tô achando que eles fazem tudo isso aqui para nos obrigar a pagar, sabe? Eu também quero que você compartilhe, porque, gente, não dá mais pro meu pai esperar a cirurgia. Eles não me deram nem data da cirurgia aqui, ó, não dá. Eu agradeço a cada um de vocês que já contribuiu na Vaquinha Online. Eu peço, por favor,
continue contribuindo na Vaquinha Online. Eu vou deixar o link novamente aqui embaixo dessa live. Acompanhe nossos stories, que vai estar sempre o link lá nos stories. A gente tem 1.700 na conta de Vaquinha Online até agora. A gente precisa, eu acabei aqui, ó. Agora eu vou mostrar mais um absurdo. Eu acabei de fazer o orçamento, certo? Tá, o hospital ele é privado. Tudo bem, é direito dele cobrar dos pacientes, porque ele é privado. Ele apenas fornece serviço para o SUS, certo? Então, só que assim, o que é absurdo? O que parece que obrigam a gente a pagar? Porque assim, ó, pelo SUS, se você for ali, é daqui 2, 3 anos, daqui 1 ano, ou vai no dia que chamarem você, que com certeza, alguém que está me assistindo aqui, comente aí embaixo. Se algum dia o SUS chamou você para uma cirurgia, ou chamou aquela pessoa, aquele ente querido que você tem, que estava esperando uma cirurgia de emergência, e quando chamaram, essa pessoa já não morreu, eu quero que vocês comentem esse tipo de coisa aqui embaixo. As autoridades desse país mudar talvez a realidade desse povo. Comentem aqui, comentem pra mim mais uma vez quanto tempo você está na fila de espera. Comentem pra mim mais uma vez quanto tempo seu paciente, a pessoa que você ama, está na fila de espera. Comentem aqui pra gente saber quantas pessoas você conhece que já morreu aí na fila do SUS, esperando atendimento, que não podia fazer nada, que não tinha voz. E talvez no tempo que ela faleceu, infelizmente, não tinha nem essas tecnologias que a gente tem hoje de Facebook, que nos ajuda bastante para você denunciar, não tinha Instagram para você denunciar, não tinha YouTube para você denunciar, não tinha TikTok, não tinha nada disso. E todas essas redes sociais que eu acabei de dizer para você, a gente está lá. Vai lá, nos acompanha, por favor, nos ajude, comente, porque eu e você podemos fazer a diferença. Eu não sou nada, eu não faço nada. Um passarinho não apaga uma fogueira inteira, mas se todos os animais da floresta se juntar, eles conseguem apagar. E é isso que eu tô pedindo para vocês. Vamos lutar pela nossa vida, porque hoje é meu pai, amanhã pode ser o seu, amanhã pode ser sua mãe, amanhã pode ser seu filho. Então, gente, vamos fazer a diferença. Vamos lutar pelos nossos direitos, para que eles não pensem que a gente é fraco, que eles são mais fortes que nós. Porque os corruptos são a minoria. O povo é muito mais que a minoria. O povo é milhões. Os corruptos são alguns. E eu não estou falando que toda autoridade que está lá, não estou nem dizendo o nome. Não estou falando que toda autoridade que está lá na Assembleia Legislativa, que está lá no Palácio, em Brasília, que está nas prefeituras corruptas. Eu estou falando que tem muitos corruptos. E eles são a maioria. Tem muitos. Infelizmente, é os 3 poderes que está corrupto hoje em dia no Brasil. É o poder judiciário, o poder legislativo e o poder administrativo. Porque um vai comprando o outro. E parece que quem manda mais é o legislativo. Porque esse legislativo aqui, que é os governantes, que é onde faz a bancada de governo, de deputado, de assessor, etc. Eles aqui que compram o jurídico, que compram o administrativo, compra tudo. Só não compram a salvação. Porque com dinheiro a gente sabe que a gente compra tudo neste mundo, bens materiais. Mas a salvação, jamais a gente vai comprar, né? Isso aí é só Deus que dá. Porque o deles é o dinheiro, os bens materiais dessa terra. E nós, cidadão de bem, que acredita em Jesus, sabemos que a nossa herança nem daqui é. E é por ela que a gente tem que lutar. Olha, eu quero finalizar essa live e eu quero ler um versículo para vocês aqui, para vocês pensar, refletir sobre isso depois, porque é bem sobre isso. Até você aí que não acredita em Jesus, que é um ateu, sei lá, independente da sua religião, independente da religião, Jesus está em todas elas. Mas tem gente que mesmo sendo de outra religião, não acredita em Jesus. Mas mesmo assim, eu não quero que você pegue o livro, a Bíblia Sagrada, e leia como hoje, agora. Eu não quero que você leia ela pensando, você que não gosta de Bíblia, eu tô falando isso para quem não acredita. Para você que não gosta de Bíblia, para você que não acredita em Jesus, pegue a Bíblia Sagrada e leia lá comigo depois, e fica mais sobre o texto todo. Eu vou ler aqui só alguns versículos, porque veja só, apenas como um livro sagrado, que foi escrito há mais de 2000 anos atrás. Realmente, eu ouvi várias pessoas falar assim, mas é um livro antigo. Sim, é um livro antigo. Mas se ele foi escrito há mais de 2000 anos atrás, e a palavra dele é mais fiel e é mais nova que o próprio jornal que vai sair no dia de amanhã. Então, mesmo ele
sendo escrito há mais de 2000 anos atrás, leia ele hoje como um livro apenas, tá bom? Você que não acredita, só pegue ele e leia como um livro, porque você é inteligente. Então, e reflita, e faça suas próprias conclusões. Mas para você que acredita em Jesus, que é cristão ou independente da sua religião, leia ele e peça para o Espírito Santo também te revelar isso que eu vou ler aqui, como ele está revelando. Porque mesmo ele sendo escrito há mais de 2000 anos atrás, a palavra aqui é a mesma para a gente trazer agora nos nossos dias atuais. O que acontece? Você abra comigo lá, pode até marcar o versículo agora, depois você leia e reflita melhor sobre isso. Em Êxodo, abre a sua Bíblia, em Êxodo, capítulo 1, versículo 9. Aí eu vou ler do 9 até o 13. Diz assim, ó: ele disse a seu povo. Vou começar pelo 8 aqui para vocês entenderem melhor. Depois, o Egito teve um novo rei que não sabia nada a respeito de José. Ele disse ao seu povo: vejam, o povo de Israel é forte e está aumentando mais depressa que nós. Em caso de guerra, eles poderiam se unir com os nossos inimigos, lutariam contra nós e sairiam do país. Precisamos achar um jeito de não deixar que eles se tornem ainda mais numerosos. Lá no versículo 11. Por isso, os egípcios puseram feitores para maltratar os israelitas com trabalhos pesados. E assim, os israelitas construíram as cidades de Pitom e Ramessés, onde o rei do Egito guardava as colheitas de cereais. Porém, quanto mais os egípcios maltratavam os israelitas, tanto mais eles aumentavam. Os egípcios ficaram com medo deles e os tornaram escravos, tratando-os com brutalidade. Finalizei no 13 até aqui. Vou repetir. Os egípcios ficaram com medo deles e os tornaram escravos. Gente, veja se isso aqui não é atual. A gente, nós brasileiros, não vou falar de outro país, mas eu vou falar do Brasil porque eu vivo nele e eu sou brasileira. E você também é, ou se você não é, você está morando nele. Nós somos um país forte. Nós somos um país grande, um dos maiores países aí no mapa. Nós somos um povo rico, nós somos um povo forte, nós somos grandes. E a gente tem medo, e a gente está sendo escravo, a gente está se tornando escravo dessa minoria corrupta. É a mesma coisa. Os egípcios, ele olhou assim, ó, os egípcios naquele tempo olhou assim, ó, aquele povo enorme, assim que eles olham pra gente. Os governantes, geral, não estou falando governo específico, mas os governantes geral. Quando eu digo governante, eu estou incluindo todos. Vereadores, deputados, etc., presidente, etc. Então os governantes, eles estão olhando para nós aqui, brasileiros, assim, ó. Tá vendo que a gente é muito. E aí, eles ficam até com medo da gente, sabe o quê? Se eu e você lutar pelos nossos direitos, se a gente unir, é isso aqui que eu acabei de ler que a palavra está querendo dizer. Se o povo unir, o povo consegue mudar a situação, o povo consegue mudar a corrupção, só que o povo ainda não descobriu a força que ele tem. O que acontece? Os israelitas, eles estavam fazendo os governantes egípcios prosperar, porque eles trabalhavam, eles fizeram eles de escravo na brutalidade, no sofrimento. E quem que estava enriquecendo com isso? O Egito. E o povo de Israel, que era muito mais forte, que era muito mais pessoas, estava lá se tornando escravo a troco do quê? De migalhas, a troco de pães, a troco de água, porque não sabia a força que eles tinham. E mesmo assim, eles eram multiplicados. Sabe por quê? Que eles se multiplicavam cada vez mais? Porque ali Deus estava dizendo assim: eles estão fazendo vocês de escravo, mas eu sou contigo, mas eu estou do seu lado.
Eu não te desamparo, eu te ajudo. Seja forte e corajoso, como ele diz lá em Josué. Já é outro livro, quando ele vai tirar lá o povo do Egito. Falou para Josué, seja forte e corajoso. Ou seja, eu tô com você. Se você tem Deus contigo, por que você está temendo? Se você tem Deus do seu lado, se você serve um Jesus tão grande, por que você está temendo? Por que você está com medo de lutar? Então é isso aqui que é a minha revolta, sabe? Porque assim, ó, eu sou cristã, sou evangélica, mas independente disso, eu sirvo um Deus assim tão grande, tão poderoso, que se Deus quiser, se Ele fazer isso aqui, não sobra nenhuma dessas pessoas, nada da gente. Por isso que eu tô olhando com os próprios olhos de Jesus, até 2, 4, 5 meses atrás, eu não suportava isso daqui. Eu não via nem numa live, vocês nunca me viram num vídeo. Eu não suportava falar de política. Só que acontece que quando eu comecei a olhar diferente, quando eu comecei a olhar as pessoas, eu trabalhei tantos e tantos anos em hospital, eu nunca vi um hospital como eu tô vendo agora. Você chega nos corredores, esses dias eu tive que ficar aqui, ó, naquele pronto-socorro do Angelina Carol, de 5 a 6 horas, esperando meu pai aguardar o atendimento, para chegar lá na sala, a médica nem examinar ele, e só passar um antibiótico e mandar ele para casa de novo, depois de 5, 6 horas. E eu saí revoltada. Só que quando eu olhei aquelas pessoas no corredor, que não tinha realmente leito para aquelas pessoas, e tava assim de pessoas nas cadeiras esperando, eu fiquei com dó até dos funcionários. Isso que eu peço para vocês, quando você pode lutar pelo seu direito, que é seu direito, não faça escândalo, independente de quem seja, independente se é um corrupto que está na tua frente. Você não precisa fazer escândalo, você só precisa de Jesus, sabe por quê? Você só precisa ter sabedoria e pedir para Jesus te mostrar, para que você olhe essas pessoas com o olhar dele. Porque quando a gente olha as pessoas, o nosso próximo, com o olhar do Senhor Jesus, tudo muda. A gente começa a ter misericórdia. Funcionários cansados, os médicos cansados, eu acabei de falar. Os médicos estudaram anos e anos para ganhar lá R$120, uma mixaria, sei lá quanto que eles ganham, sabe? E atender um paciente atrás do outro, porque não tem hospital, porque não tem mais médico, porque ninguém quer atender esse povo, porque não tem hospital. E quem tá no poder fica usando o nosso dinheiro pra viajar, né? Igual a gente vê por aí, não precisa nem citar nome, pra comprar luxo, pra comprar carro, pra comprar bens materiais, pra fazer festas e festas, enquanto o pobre, coitado, fica morrendo no corredor de um hospital. Então é nesse sentido que eu peço para vocês. Comece a pedir sabedoria para Deus, para que você olhe as pessoas, o seu próximo, você é a autoridade específica que está me assistindo. Olhe, eu só peço para você, olhe as pessoas como o olhar de Jesus. Peça para Deus para você fazer isso, que daí você vai ver o sofrimento do povo. Aí você vai ver que tudo que você tem, mesmo que seja pouco para você, ainda é muito, perto de muitas pessoas que estão lá no corredor da morte. Infelizmente, o que eu vi esses dias ali, parecia um bando de pessoas no corredor da morte. E infelizmente, se alguém não for evangelizar, acreditando você ou não, vão acabar perdendo a sua salvação ainda, sabe? Então, é com esse olhar que eu peço para vocês olhar pela gente. Então fica aqui um apelo, já expliquei, hoje eu falei demais na live, já expliquei bastante a realidade. E assim, gente, vou deixar o link da vaquinha, porque se demorarem demais, a gente só vai aguardar mais essa semana, não tem mais como aguardar. Meu pai tá com infecção e não dá mais para aguardar, ele tá muito inchado e eu não quero perder meu pai, então eu quero fazer alguma coisa. Lógico que um dia a gente vai perder, só que eu quero pelo menos ter honrado o que a Bíblia diz, honre o pai e a mãe, para que tudo estiver bem na face da terra. Honrado, corrido atrás dos direitos dele, antes que seja tarde demais. Pelo menos independente de quem dá a vida e quem tira a vida, é só o Senhor Jesus. Mas eu pude lutar com as minhas forças enquanto eu podia. Eu já não tenho mais aonde recorrer. Já recorri ao Ministério Público, já recorri às Assembleias Legislativas, já falei com vários deputados, já falei com assessores, já falei com o prefeito, já falei com tudo que eu podia falar. Só que eu não tive ainda nenhuma resposta dessas pessoas. Então, a minha força mesmo hoje recorrendo é a vocês, porque vocês são muitos.
é o que eu acabei de ler. É muito mais do que esses que eu acabei de citar. Então a gente vai, infelizmente, se eles demorarem para marcar essa cirurgia, no máximo essa semana, a gente vai fazer particular. Aí é assim, eu tenho vocês que conseguir fazer uma vaquinha e a gente para pagar a cirurgia do pai. Mas tem gente que não tem nem celular. Então, é esse apelo que eu faço para vocês. Por isso que é muito importante vocês compartilhar. Um prol desses que não tem um celular para compartilhar. Um prol desses que não sabe nem falar num vídeo, que nem quer falar num vídeo, que não quer nem se expor. Então é em prol desses que não tem voz que a gente vem lutar aqui. Mesmo assim, independente de qualquer coisa, eu vou continuar lutando o que eu puder para que essa realidade desse país mude, para que essa situação da saúde mude, para que ele não engane mais a gente, para que eles respeitam, me respeitam e respeitam você e respeitam a minha família que saiu de casa em outubro e votou por eles. É isso aí que eu venho deixar no ar. Deus abençoe a cada um de vocês. Um ótimo dia e uma boa semana. Se a vida fosse fácil como a gente quer.